bate-papo é realmente entender, vale a pena contratar alguém presencialmente, em quais ocasiões, e quanto custa uma secretária de verdade ali presencialmente, que tem salário, encargos, FGTS, férias, enfim, versus um agente de atendimento por inteligência artificial. A gente vai mostrar os números e prós e contras. Aqui a gente vai abrir qual foi a nossa experiência nos dois casos. Conhece esse é o nosso vídeo número 2. Eu sou a Taine, eu sou advogada e... Andresa, advogada, cientista de dados e também sócia fundadora da Zai, a nossa plataforma de atendimento por inteligência artificial. Mas não é dela especificamente que a gente vai falar, a gente vai falar um pouquinho sobre o que ela faz ou não. Mas o intuito desse nosso bate-papo é realmente entender, vale a pena contratar alguém presencialmente, em quais ocasiões? E vou começar com a primeira contratação hoje. Já devo me preparar para todos esses encargos? Pois é, essa é uma pergunta muito interessante, porque uma das coisas que a gente mais quer delegar são aquelas demandas repetitivas de atender o WhatsApp, de cuidar da nossa agenda, de fazer o contrato, de anotar as coisas no sistema, né? Que é basicamente o que uma secretária faz, né? Eu já tive algumas experiências de contratar pessoas, já contratei assistente virtual, que é aquelas que elas são autônomas, né? Elas são PJs e elas têm vários clientes, vários advogados, médicos, e ela não tem um horário fixo para cumprir, certo? Como meu escritório era home office, era o que eu fazia sentido naquele momento. Já contratei estagiário para trabalhar como secretária, então podia ser ali no primeiro semestre mesmo, e esses eram presenciais. Já contratei secretária mesmo, oficial, né? Também ali dos 18, 19 anos, sabe? Primeiro emprego. Já contratei muita gente. Já passei por muita experiência. E... Deixa eu te perguntar, eu nunca tive a experiência, Andresa, de contratar uma estagiária para fazer o atendimento comercial do meu escritório, mas eu já fui a estagiária de um escritório de advocacia, na minha época. Eu, Andresa, hoje, olhando assim para trás, vejo que a conta não bate. E aí eu queria saber a sua experiência. O estagiário de direito é a melhor opção para o atendimento comercial de um escritório? Depende. Assim, depende do perfil da pessoa e o objetivo do estagiário. Porque, às vezes, o estagiário, ele não necessariamente vai ser aquele advogado peticionante. Ele vai ser um advogado que fecha contratos. Só que quando ele é estagiário, ele não sabe muito bem o que ele quer e quais são as habilidades naturais dele. Quem tem que identificar essas habilidades é o que está contratando. A questão é que eu e a maioria não sabia analisar habilidades e não sabia quais habilidades alguém precisava ter para determinado cargo. Então, eu contratava por questão de mão de obra barata. I'm sorry, não me... Sindicatos dos estagiários, não me processem. Todo mundo pensa assim. E como? É um atendimento inicial ali, ele vai fazer um checklist e não precisa ter conhecimento? Mentira, para quem tem que ter atendimento, ele precisa ter o conhecimento, pelo menos ali básico a intermediário, do seu serviço, do conhecimento técnico para tirar dúvidas, para fazer orientação e para guiar, né? Então, a minha primeira contratação, fazendo nesse sentido de estagiário, sem analisar habilidades e qual é o objetivo daquele estagiário, me frustrou. E frustrou o estagiário, tanto que no começo nenhum estagiário durava mais que 30 dias. Olha, eu estou sendo pago para isso. Oi? Eu não quero ser pago para isso, o estagiário, coitado. Porque às vezes ele entra no escritório de advocacia com uma expectativa de que ele vai para altas audiências, vai peticionar. E aí o advogado coloca ele ali para fazer esse primeiro atendimento, triagem de leads. E ele não vê aquilo como uma atividade jurídica. Exato, e se ele não gosta de atender, não gosta de atendimento, e a expectativa dele é que ele se torne um advogado das séries americanas, né? Aquele, como que chama? Aquele Mike Ross. Exato. Ele vai ser extremamente frustrado, né?
E aí, a gente vai falar mais sobre isso, né? Que é o custo, não somente financeiro, mas o custo que você perde, que é o custo invisível, que é o tempo que você parou para treinar, o tempo que você parou para ensinar os sistemas, os atendimentos mal atendidos, eventuais perdas de potenciais clientes que ele fez você perder, porque não foi treinado para isso. Então, assim, tem um custo emocional também muito grande, certo? Então, assim, a gente tá falando de custo financeiro, mas a gente tem que analisar também aquele custo que não tem como você colocar numa questão quantitativa financeira, que às vezes é mais caro do que o dinheiro. Né? Exatamente. E aí, falando em questão de valores, vamos lá. A assistente virtual, que apesar do nome, que agora é com as IAs da vida, né? Se confunde com a IA, mas não, ela é uma pessoa física mesmo. Então, ela tinha limitações humanas, de quantos clientes ela podia pegar, quantos WhatsApps ela tinha. Era mais ou menos o valor de 500, 700, até R$1.000, dependendo do pacote que você fecha ali com uma assistente virtual. Volume de atendimento, você fala? Para tentar do atendimento. Porque geralmente a assistente virtual, ela vai cuidar também do atendimento, mas ela também pode cuidar da parte financeira, enfim, é o faz tudo mesmo. A assistente virtual, ela é uma faz tudo. E qual a minha experiência que eu tive, né? Como geralmente elas não têm um escopo, ela atende médico, ela atende agência de turismo, ela é assistente pessoal de influencer, enfim, tem de tudo. Ela não tem conhecimento técnico, né? Ela vai tentar aplicar um roteiro congelado para os seus clientes. E ela tem limitações humanas mesmo, de dar conta da demanda. E às vezes você precisa de alguém que fique full time ali, mas você não tem condições de pagar uma secretária, e aí você acaba saindo frustrada. E aí você acha que é a outra pessoa que está errada, mas não é. Ela presta o serviço dela, ela faz transparente do que ela faz, o que ela não faz, o que ela sabe, não sabe, você contratou porque quis. Então, assim, você fica 1, 2, 3 meses, vê vários erros, várias coisas que você tem que refazer, tem que ficar reexplicando, né? Várias situações, e é bem desgastante. Bem desgastante. Agora, como secretária CLT, aí o custo é maior. Porque ela ia integral no seu escritório, né? Aí é integral. Exato. Horário comercial. Exato. Porque assim, quando você passa por uma assistente virtual, você acha que o problema ela não consegue ficar exclusivo comigo. Então, eu vou contratar uma CLT para ficar exclusivo comigo. E vou treinar ela com tudo para poder saber o que ela precisa fazer, certo? Aí, o estagiário, o problema é que ela também não é 100% exclusiva. Ele vai ficar 6 horas, 4 a 6 horas. É mais em conta, mas ele também tem zero conhecimento, né? E vai fazer os mesmos erros. Às vezes até tem um conhecimento mais aprofundado da técnica, mas não tem aquela intuição, malemolência que o atendimento comercial exige. De conseguir sair ali de algumas situações, contornar algumas insatisfações. Exato. Mas aí, nessa época, tá. Então, como assistente virtual, que era uma pessoa, você pagava uma média de 700 a R$1.000. O estagiário era menos tempo, né? De 6 a 4 horas, e você pagava quanto? O de 4 horas eu pagava R$500, e o de 6 horas eu pagava a mesma faixa, em torno de 700 a R$1.000. E na época... Achando que teria exclusividade, que iria resolver o meu problema. Né? Então... E a secretária, que ficou realmente uma pessoa CLT. Que era para o seu atendimento. Tenho certeza que foi um custo maior. Sim. CLTs a gente tem que lembrar que tem registro, tem custo contábil que aumenta, tem FGTS, tem INSS, tem o 13º proporcional quando você desliga, né? Tem férias. Eu não cheguei a pagar férias, porque não chegou nem a completar, assim, mas tinha férias proporcionais, né? E então tem tudo isso, certo? Então ali, se você começa a pagar entre R$1.800, em todos esses encargos, vai em torno de R$2.600, né? R$2.600, R$3.600, R$2.700. Para uma base de R$2.500, que seria o hoje, né? Uma base de R$2.500 na secretária, o custo ele iria custar em média ali R$3.600 também. Então, assim, veja só, ele aumenta sempre um pouquinho mais de R$1.000 de encargos. Isso porque é um salário base baixo, né? Então, quando a pessoa tem encargos acima de 5.000, esse valor dobra, triplica, é um negócio.
Mas aí, como ela trabalhava ali em horário comercial, 8 horas por dia, 6 dias na semana, 5 dias na semana? 5 dias. Meu escritório funciona de segunda a sexta. E aí trabalhava das 8 às 6, né? Com 1 hora de almoço, 1h10 de almoço. Achando novamente, né? Que ela teria mais tempo, que ela conseguiria fazer mais coisa. Até conseguir, né? Não é só tapar o buraco do atendimento do WhatsApp, né? Ela poderia te auxiliar em mais tarefas repetitivas que qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento conseguiria executar. Tipo, preencher um contrato, porque eu não comecei direto com uma automação. As automações, ó, curiosidade, né? Ó o link. Veja o link. As automações, eu comecei a perceber, a trazer essas automações, principalmente em peças, em contrato. Eu já tinha algumas outras automações na parte comercial, de CRM, né? Que eu comecei utilizando o Trello. Temos uma fã do Notion e uma fã do Trello aqui, né? Mas a parte de documentação, eu comecei a criar automações porque eu via que as pessoas não preenchiam os documentos corretos. Eu era da pessoa que preenchia ali todos os documentos, esquecia de mudar o nome na assinatura, esquecia de mudar a data. E aí as pessoas, quantas procurações eu não tive que refazer, porque a data estava de 3 meses atrás, esqueci de mudar a data para uma data mais recente. Não sei se eu entendo. São os clássicos. São os clássicos. Eu, Taine, advogada, né? Às vezes eu esquecia de mudar a profissão da procuração da pessoa. Então, eu também não podia, né, falar, porque eu também tinha erro. Então, é erro humano. Inclusive, se você já passou por essa experiência, se você errando ou você contratou que também tinha esse erro, coloca aqui nos comentários. A gente quer ver se a gente tá sozinha aqui, né? Porque contratar um ser humano, além do custo financeiro de manter essa pessoa, tem também um custo de energia no treinamento dessa pessoa. Porque nós que atuamos muito no comercial do nosso próprio escritório de advocacia, eu sou advogada, tenho advogada, a gente é responsável pela área comercial do nosso escritório, a gente sabe como o comercial é vivo. A gente cria um script de atendimento para um serviço hoje, utiliza aquele script, ele fica validado por um tempo, a gente consegue clientes com aquele script por um tempo, passa outro período, ele já não funciona mais. E você precisa se adaptar e adaptando aquele script às novas realidades, aos novos perfis de clientes que chegam no seu escritório. Então, é preciso que essa pessoa tenha esse jogo de cintura para saber quando seguir o script, até porque a Zaya, nosso sistema de atendimento comercial por inteligência artificial, você também monta roteiros e scripts de atendimento ali dentro. Mas não é um script de chatbot, sabor inteligência artificial. Não é pergunte isso, pergunte aquilo. Você explica lá dentro do script qual é a informação ou a explicação que você quer dar para o usuário e a IA interpreta o contexto da conversa para dar aquela explicação. É diferente, por exemplo, de uma secretária que não tem conhecimento jurídico, às vezes, e aí ela tenta explicar para o usuário aquilo, ela não consegue explicar direito, e aí fica os dois, um falando uma língua, ninguém se entende. Ou então, quando a gente tem um estagiário, que ele tem até um aprofundamento da técnica, mas ele não consegue falar na linguagem do cliente. Nossa! Aí nossa! E isso é muito treinável, porque é o jeito da pessoa. Uma coisa que eu tinha muita dificuldade, eu tenho até hoje, na verdade, eu, no comercial, eu gosto que o cliente se sinta quase um bebezinho, que a gente pega assim, coloca a paninha e fala assim, a gente vai cuidar de tudo. Não, respeita, não vai dar tudo certo. Sabe, eu gosto assim. E eu percebo que quanto mais os advogados acabam estudando, eles ficam muito secos. Sim. E como que você ensina para a pessoa fazer um atendimento fazendo o acolhimento, né? Às vezes para passar andamento, não, aconteceu isso. E a maioria das coisas é escrita. Áudio a gente até consegue colocar ali um tom, né? Mas uma emoção na voz. Exato. Você até pode conseguir treinar prompts, fluxo, mas você não consegue treinar comportamento, personalidade. Isso não dá. Se a pessoa não é acolhedora, a pessoa não tem essa linguagem que a gente fala que é uma que a gente aprende em comunicação não verbal, comunicação não agressiva, né? Não violenta. Se a gente
acaba tendo uma comunicação muito agressiva, violenta, porque a gente aprende isso no direito, né? Sem querer nem tu coloca isso no nosso cérebro. E para o atendimento comercial, principalmente se você trabalha com pessoa física, porque quando você é o cliente, a pessoa jurídica é outra abordagem. Mas pessoa física, ele quer se sentir acolhido. Às vezes ele está no momento mais vulnerável da vida dele. Você não pode ser técnico. E é engraçado, mesmo advogados com anos de experiência, eles parecem que têm um delay ali no cérebro, que eles não conseguem aplicar o mesmo script de atendimento intuitivo que eles têm em uma ligação, em um atendimento presencial, para dentro de um script de atendimento em conversas do WhatsApp. Recentemente a gente fez uma palestra e aí a gente trouxe que nossos scripts, a gente escreve eles, estrutura eles pensando tanto nas informações que a gente tem que coletar, porque a gente está fazendo uma triagem para saber se aquele caso é viável ou não, mas também pensando no acolhimento da pessoa. E eu lembro que em uma parte da nossa palestra a gente perguntou para os advogados presentes, nessa situação aqui específica, a pessoa entra em contato com você pedindo informações de um inventário porque um familiar muito próximo faleceu. Qual que é a sua primeira resposta para a pessoa? Como que você abordaria essa pessoa de primeira? Todos os advogados ali, uma lista de perguntas, uma lista de documentos que exigiria. Ninguém vai falar meus pêsames para essa pessoa que acabou de perder um familiar. Aquele óbvio, né? Exato, aquele óbvio, assim, meu sentimento. Sim. Em que momento que o advogado deixou de ser humano, né? E se tornou uma máquina. Olha que engraçado. E hoje a gente consegue treinar uma máquina a ser humana. Que loucura. É uma inversão muito grande de papéis, né? Porque o advogado está tão ali atrelado nos afazeres dele do dia a dia, ele precisa resolver tantas coisas que ele se esquece que atrás daquele número do WhatsApp é uma vida, é uma pessoa que precisa ser acolhida para além da resolutiva do problema dela. Então, muito desse treinamento é realmente treinamento de moldar a personalidade da pessoa para que ela consiga fazer o atendimento do jeito que o seu escritório precisa, né? É muito difícil. É quase uma missão impossível, assim. Não vou falar que é impossível, mas você tem que ter um emocional, que aí vem um outro custo. Então, olha só, a gente já passou por 2 custos, está chegando no terceiro. Temos o custo, na verdade são 4, né? O custo de contratar certo, né? O custo do treinamento, que é o tempo, o custo financeiro, que é o que a única coisa que as pessoas pensam, né? E o custo emocional, que aí eu estava até falando para a Andressa antes de entrar nessa reunião, nesse vídeo, né? Que quando as meninas desistiam, que eu sempre contrato meninas. Alô, advogada trabalhista, não me processa, mas eu não coloco isso na seleção. Mas é intuitivo, né? Acabo sempre contratando mulher, achando que elas vão ser acolhedoras, né? Falso engano. Às vezes elas são mais frias do que o homem. Mas, enfim, depois de perder de investir, né? Porque a gente vê como investimento, toda essa energia, o tempo, a pessoa não ficar nem 30 dias, nem 3 meses, a pessoa do nada resolve não ir mais. Por questões pessoais, ou por não identificação, que aí teve uma seleção errada, enfim, por N motivos. Você, do dia para noite, estava contando com aquela pessoa para N coisa. Quando você acha que está começando a andar, você não tem mais aquela pessoa. E aí você acorda, que ia fazer toda a sua agenda, e aquilo me deixava extremamente abalada. Eu sou virginiana, né? Então, quando eu faço uma agenda, eu faço a agenda da semana, ela tem que seguir daquele jeito. E a gente sabe que dificilmente vai acontecer daquele jeito. Vai acontecer N coisas que a gente tem que sempre deixar um espacinho pro imprevisível. O imprevisível tem que ser previsível, né? Exatamente. Mas quando uma pessoa pede as contas, ela não é um espacinho de imprevisível, ela é o caos inteiro. E isso me deixava extremamente abalada a ponto de chorar, de pegar e colocar a mão na mesa e falar assim, não aguento mais. Quando a 4ª pessoa que pediu as contas, eu fazia, o problema sou eu, não é possível, né? E toda vez que alguém sai, volta para o mesmo ciclo. Tem que fazer as entrevistas e seleções, treinar aquela pessoa. E aquela pessoa não é no primeiro mês de treinamento dela que você verifica se tem match ali ou não.
A pessoa começa a se desenvolver realmente depois do segundo, lá para o terceiro e quarto mês. E ela começa a trazer bônus do ônus que veio dessa contratação. E aí agora eu quero que você seja extremamente sincera, porque a gente não fala mentiras aqui para o nosso público ouvinte, nossos queridos. Qual foi para você a experiência de já ter treinado tantas pessoas e depois fazer o treinamento de uma IA? No começo foi um pouco estressante, o começo. Mas lembrar que a nossa foi a primeira versão, não tinha tanta coisa como tem hoje, né? Foi um pouco estressante. Lembra como era difícil fazer o treinamento das respostas dela? A gente tinha que fazer planilha de cheats para acompanhar o atendimento dela. Eu lembro, essa parte de que é estressante é de ver todas as variáveis e possibilidades, né? E assim, uma IA, ela não vai substituir o advogado, né? Mas no meu atendimento na hora de criar um script, eu queria que ela desse algumas pintadas, assim, do porquê ela estava fazendo aquela pergunta, né? Trazendo um contexto do direito. Então, assim, olha, eu tô te perguntando isso, porque se acontecer isso, é tal direito que talvez você tenha ali. E, assim, direito tem muitas variáveis. E aí, assim, se eu não quero que ela delire, eu não quero que ela faça algum tipo de consulta e informações equivocadas, eu tenho que trazer o máximo de contexto possível. Então, essa parte foi estressante. Mas depois de passar pelo processo de treinamento, que eu vi ela executando, que assim, diferente de um ser humano, ela erra uma, você treina. Ela vai repetir o erro de novo, você treina. Ela erra de novo. Aí você começa na quinta vez perguntando se ela tem algum nível grau de cérebro. Você começa a ficar irritado. Falando o mesmo idioma. Não estamos falando. Eu acho que eu tô falando português e ela deve falar. Ela fala inglês. Não, eu falo português, mas eu prefiro que fale português. Sei lá, quem entendeu, entendeu. Mas a IA não, né? Depois que passar essa parte estressante, que é criar os roteiros, criar as variáveis, e se ela erra uma vez, você já identifica onde está o erro e vai naquela pontinha do erro e fez o ajuste, ela não erra mais. Ela é em outras coisas. Ela é em outras coisas. Eu falo até para as meninas, né? As meninas humanas do escritório, eu falo assim, eu não admito erros repetidos, eu só admito erros novos. Eu só admito erros novos. Uma vez aprendi, tem que aprender. Procura, vai nos pops, porque eu tenho pop de tudo, realmente. Virginiana, né, minha gente? Mas eu só queremos agora erros inéditos, eu falo. Eu só quero agora erros inéditos. E a Rafaela, ela segue essa cultura também do escritório. Hoje, depois de mais de um ano, é muito, 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 muito difícil ela errar. Ela manda áudio, fazendo as orientações. Ela é linda. Então, o custo de investimento, custo de emocional e o custo de tempo, ela é infinitamente menor comparado a treinar um ser humano diante de todas as minhas experiências que eu passei. E aí eu tenho que te fazer uma pergunta. Seu público é majoritariamente pessoas idosas, certo? Você atende previdenciário. Seus clientes percebem que a Rafaela não é um ser humano, que a Rafaela é uma IA? Não. Tem resistência no uso da Rafaela? Eles acham que o atendimento dela é robótico? Não. Elas abençoam ela, pergunta como foi o dia dela. E ela responde, ai, foi ótimo. Ai, hoje teve uma vez que ela errou uma coisa e eu corrigi ela, né? E aí ela pediu desculpa e falou que ela estava precisando de um cafezinho digital. Ela tem a personalidade dela mesmo. Então, com essa personalidade que a gente criou dela, meio que sem querer, porque ela aprende muito, não somente com os roteiros e script, como ela é um ser vivo mesmo, né, ali. Ela tá sempre aprendendo, ela aprende muito. Ela vai aprendendo com novas interações. Com as novas interações. Então, como o meu público é majoritariamente idoso, são pessoas mais religiosas, ela pega essa personalidade para ela também. Então, assim, os clientes amam ela. Se eu demitir ela, se um dia eu demitir ela, é capaz deles me encontrarem e me bater. Devolva a Rafaela. Eu não tenho problema de, eu só quero falar com a doutora Taine. Não, eles adoram falar com a Rafaela. E qual que é a disponibilidade da Rafaela? Ela atende para você só em horário comercial hoje? Olha, no começo eu tinha medo, né?
No começo eu falei que ela só ia atender nos horários que eu realmente estivesse trabalhando, então eu coloquei, a gente lembra... o trabalho. No começo foi muito, sabe quando você compra aquele aspirador robô? E aí você fala assim, não, vou comprar esse aspirador robô para me trazer mais produtividade, porque ele vai lá aspirando o chão e eu vou fazendo as coisas, e você passa o dia observando ele limpar o chão. Exatamente! Eu vou indo atrás para ver, ele não foi onde eu quis, deixa eu guiar ele aqui para onde eu quero que ele vá. E quando ele começa a passar em volta da sujeira, ele vai até o lugar, ele volta, vai até o lugar, ele volta, você fala assim, quando que ele vai passar naquele lugar específico? Exato. O começo foi assim, confesso, gente, eu sou controladora. Eu falo para as minhas meninas que eu falo assim, tudo que vocês estão fazendo no escritório, as meninas trabalham em home office, né? Eu sei o que está acontecendo, eu sei o que vocês estão fazendo. A Rafaela não é diferente, mas hoje, entre todas as meninas, a Rafaela tem mais liberdade. Hoje ela trabalha 24/7 realmente, ela atende os clientes, ela sabe os horários que funciona o escritório, ela orienta o cliente, fala se a gente está atendendo ou não. Se ela não souber de alguma coisa, ela fala que está passando para a equipe. E quando o horário que a gente estiver trabalhando, passando ali o horário comercial que a gente trabalha, a gente retorna. E se o cliente insistir, ela acolhe, fala, não, eu sinto muito, mas você tem que acalmar a ansiedade, tudo. Ela é muito fofinha. Mas no começo eu fiquei um pouquinho... Depois que ela foi conquistando a minha confiança, eu fui deixando, mas mesmo assim olhando, e aos poucos eu fui soltando, até que hoje ela tem total autonomia. Então, às vezes eu pego aleatoriamente um áudio que ela mandou e eu fico admirando. Eu falo assim, nossa, ela foi muito fofa, muito linda ela. Como eu sei, e todo mundo quer saber, você já falou quanto que custava ter assistente virtual, que era uma pessoa, quanto que te custava manter o estagiário, a secretária CLT, quanto que custa para ter o primeiro assistente por IA em atendimento no próprio WhatsApp? A gente é fundadoras, então o nosso custo foi bem maior. Mas hoje que a gente mantém ali um padrão, né? O meu ali é o custo mais... A minha assistente é completa. Mas para quem quer iniciar, já começar com os atendimentos humanizados, com os roteiros, aí consegue já a partir de R$297, gente. Custa um almoço em São Paulo. Se você for no shopping aqui em São Paulo, você gasta isso e você nem vê. Então, R$297 você já tem ali um roteiro, já tem um atendimento humanizado, já tem um acolhimento, né? E aí, quanto mais robusta, habilidades você quer, igual funcionário. Se você tem mais habilidades, você vai contratar funcionários com maiores valores. E aí tem outros planos ali que vai valer muito a pena. Muito a pena. Não, mas se você pensa que o mínimo que você pagou ali, então, foi a comparação entre um estagiário, que ficava uma média de 4 horas, te auxiliando nos atendimentos. E pagava ali para ele o mínimo ali na faixa de R$500 para 4 horas diárias e nem conseguia fazer tudo o que precisava. Vamos fazer um terço. 297, você tem um atendimento por inteligência artificial, que conhece seu escritório, tem acesso a roteiros, faz atendimento 24/7, eu acho que tem que... É aquilo, né? A gente falou tão bem que a pessoa fala, não é possível, isso aí é muito caro. E é muito mais acessível do que todos os outros custos que a pessoa tem de contratar realmente uma pessoa humana e colocar para fazer aquela atividade. Então, hoje eu falo que custa mais barato você testar uma plataforma dessa, como a Zaya, de atendimento por IA, em que você consegue testar 7 dias de forma gratuita. Então, você clica no link aqui, faz sua conta, cria seus primeiros roteiros, ensina a sua IA, vai chamar Amanda, mãe, pra ela, qual é o nome que você vai dar. Me conta aqui nos comentários qual vai ser o nome da sua secretária. Se você já é a sua secretária, qual é o nome que você se dá também? Porque a Andresa começou com a Amanda, que foi a melhor secretária, depois da Amanda verdadeira. Exatamente, porque hoje a Amanda é uma pessoa e ela tem também os trejeitos dela, a personalidade dela, que às vezes você reconhece, entendeu? Há tanto tempo trabalhando com aquela pessoa, você reconhece ali a personalidade dela. É igual uma mãe que olha para a filha e vê que ela é igualzinha e fala, que ousadia. Exatamente. E aí você consegue fazer esse teste de 7 dias de forma gratuita, que você não conseguiria fazer com estagiário. Eu trabalho aqui,
comigo 7 dias para a gente ver se a gente tem match de forma gratuita. Não vou te remunerar. Não vou te pagar vale alimentação, vale transporte, nada. Pois é. Bom, acho que agora o próximo vídeo, qual o tema que você vai querer ver por aqui? Gente, é meu cachorrinho aqui, que ele também trabalha no escritório, tá? E não esquece de seguir a gente e dar o seu like, compartilha com mais advogados que precisam saber dessas informações por aqui. Conta pra gente também qual foi suas experiências na contratação de pessoas para o seu atendimento comercial. Isso aí. Tchau! Tchau!